Olá! O programa Conteúdo de Valor tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga, que quer prosperar na sua área profissional, na sua carreira profissional, mas também na área financeira. Eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda com consultoria. Então, o programa Conteúdo de Valor é no formato de aula e na aula de hoje você vai aprender 3 ingredientes básicos para realizar uma consultoria de sucesso. Mas afinal, Candice, o que é uma consultoria de sucesso? Uma consultoria de sucesso, essa aqui, ó, de sucesso, é aquela onde você compreende a demanda do seu cliente, compreende a demanda da empresa, né, para qual você vai fazer aí, prestar a sua consultoria e ajuda a solucionar o seu problema, né, ou os seus problemas, porque às vezes a empresa nos procura com uma demanda, né, aparente e às vezes por trás dessa demanda surgem outras demandas também. A gente vai, né, ajudando ali o cliente a entender um pouquinho o que está acontecendo, tá? Então isso é uma consultoria de sucesso, onde eu tenho uma demanda, vamos lá, demanda mais uma solução eficaz. Isso aqui é uma consultoria de sucesso. Eu identifico a demanda, eu entendo o que tem por trás dela, como eu falei, né? Eu vou a fundo, eu pesquiso, eu faço todo um diagnóstico daquilo que veio inicialmente para mim, porque nem sempre, como eu falei, a demanda inicial nem sempre é realmente o que o cliente precisa. Então eu faço essa investigação inicial de acordo com essa demanda inicial também que o cliente me trouxe, com, né, alguns ingredientes aí que você já vai descobrir quais são. A partir desse momento, então, eu proponho uma solução. Só que essa solução, gente, ela precisa ser uma solução eficaz. O que é uma solução eficaz? É uma solução onde eu faço as coisas certas para resolver aquele problema, né? O objetivo inicial que eu tinha, né? Pode ser eficiente também, se for melhor ainda, mas ela precisa ser principalmente eficaz, né? Eu preciso resolver o problema do cliente, eu preciso realmente chegar com a solução ali para ele, claro, junto com a equipe, junto com a própria empresa, junto com de repente a gestão da organização, independente disso, né? Mas eu preciso propor uma solução que realmente resolva essa demanda, que pode ser um problema, pode ser vários problemas, dependendo do que realmente eu vou identificar de fato aí inicialmente na organização, tá? Então isso é bem importante a gente ter claro. Consultoria de sucesso é uma demanda bem clara, né? Bem transparente, uma demanda assim muito com muita clareza do que o meu cliente está me pedindo e propor uma solução eficaz. Quando eu tenho demanda mais solução eficaz, eu tenho, obviamente, uma consultoria de sucesso. O que mais que eu posso ter como um plus, talvez assim, né? Quando a gente fala de consultoria de sucesso? É quando a empresa para a qual eu estou prestando serviço, ela me recomenda para o mercado, para as outras empresas, né? Ou aquela pessoa que me contratou, que pode ser da área de RH, que pode ser de alguma outra área dentro da organização, da área da saúde ocupacional, mas geralmente é dessa área de pessoas, né? Às vezes esse profissional acaba me recomendando para outros profissionais que ele conhece ou do seu círculo aí do networking mesmo dele, né? Então, quando a minha empresa, a minha consultoria é recomendada por aquela organização ali, isso também é um indicador de que eu fiz uma consultoria de sucesso, ok? Entendido até aqui? Agora vamos lá, o que é uma consultoria que não tem sucesso, né? Uma consultoria que não chega no sucesso. O que é isso, né? O que é o contrário da consultoria de sucesso? Gente, uma consultoria, né? O contrário, o que não é uma consultoria de sucesso
é quando eu não tenho clareza dessa demanda. Quando isso aqui não ficou claro para mim, ou quando, porque pode ser que a empresa venha, né, ou a pessoa que está me contratando, ou que quer me contratar, ela venha no discurso dela também sem essa clareza. E se eu não souber fazer as perguntas certas para entender o que realmente ela precisa, eu posso ter problemas ali, né? Então eu preciso, além de entender o que ela está me falando, pensar em perguntas importantes para que eu tenha clareza de qual é essa demanda. E quando isso não acontece, eu não posso simplesmente dizer assim, é porque o cliente não me falou isso, é porque o cliente não me passou a demanda correta. É meu dever enquanto consultora, né, falar sobre aquilo ali e questionar também, né, entender todos os movimentos ali, o que pode estar por trás daquela demanda inicial que ele me fala, que ele me traz, tá? Então é importante isso. Então, uma consultoria que não tem sucesso, né, geralmente ela tem um problema aqui, da gente não ter clareza da demanda. E aí, eu não tendo clareza da demanda, o que vai acontecer? Eu vou propor soluções aqui que não vão ser eficazes. Por quê, gente? Porque eu não estou propondo uma solução para uma demanda clara. Às vezes eu posso estar propondo uma solução para uma outra coisa que não era o problema realmente que ele gostaria de resolver, né? Então, isso aqui não vai me levar a um bom resultado, né? Não vai me levar aqui para essa consultoria de sucesso, né? Então eu acabo patinando ali em algumas coisas e começo a ver que as coisas não estão acontecendo, que não está dando muito certo. E isso, consequentemente, vai me gerar uma frustração, não só para mim, como para a empresa também, porque a gente não vai chegar naquele tempo proposto ali do trabalho de consultoria no resultado que a gente gostaria, né? Então, não ter clareza na demanda e vai me levar, né, a soluções que não são eficazes e, consequentemente, a uma consultoria que não vai ter sucesso, não vai chegar no resultado almejado, desejado lá no final das contas. Agora, um outro problema relacionado a isso pode ser o seguinte: a empresa nunca mais, essa empresa que me contratou e que eu não fiz uma consultoria de sucesso, ela pode nunca mais querer me contratar, porque eu não apresentei o resultado realmente que eu prometi lá no começo, né? Porque as coisas não ficaram claras e a solução não era adequada para aquilo ali que não estava claro. Então, se eu não chego no resultado que ela quer, é muito provável que ela não me chame novamente para trabalhar com ela. Isso é na melhor das hipóteses, tá? Na pior das hipóteses, ela ainda pode ser uma detratora do meu trabalho. Ou seja, ela vai, sabe, fazendo uma propaganda aí para as pessoas com quem ela convive dessa área, né, de empresa mesmo, essa área corporativa, para o networking dela. Às vezes, né, o pessoal de RH, enfim, entre eles vão comentando, um vai perguntando para o outro e de repente, alguma empresa precisa de uma solução parecida com a que eles precisavam e aí alguém pede uma recomendação e a pessoa não te recomenda, mas o pior de tudo ela fala mal da tua empresa, ela fala mal do teu trabalho, né? Então, quando eu não trabalho claramente, né, para chegar aqui, nessa consultoria de sucesso, quando eu não invisto tempo ali tentando entender exatamente qual é a necessidade do meu cliente, aonde ele quer chegar, né? Qual é a evidência de que lá no final, depois do trabalho, né? O que ele espera do meu trabalho, né? Qual é a consequência que ele quer do meu trabalho, do trabalho de consultoria. É X e eu chego lá com um resultado Y, né? Aquém daquilo que ele gostaria realmente que acontecesse, muito provavelmente ele não vai me recomendar e pode ser um detrator da minha consultoria, tá? Então, isso é importante a gente deixar claro. O que é uma consultoria de sucesso e o que não é uma consultoria de sucesso. E, gente, realizar uma consultoria de sucesso é simples, mas não é fácil. Agora, eu te garanto que é a oportunidade para você aumentar a sua renda. Isso eu te garanto. Então, se você trabalha com psicologia clínica, ou se você é recém-formada, ou ainda se você atua em empresa, mas quer descobrir um campo de atuação que pode aumentar a sua renda, prestar uma consultoria de sucesso pode ser a chave para a sua prosperidade.
Eu já trabalhei na área clínica, né? Lá no início da minha carreira. Depois eu fui para a área organizacional e, em paralelo, eu comecei a atender como consultor. Então, eu fazia esses trabalhos em paralelo. E foi por causa das consultorias de sucesso que eu realizei lá naquela época, já que o meu negócio foi dando muito certo. E foi por isso, então, que eu também decidi sair da empresa onde eu estava, né, como CLT, como carteira assinada, em abril de 2020. E ali eu comecei a me dedicar exclusivamente à minha consultoria. Você deve estar pensando que não tem experiência na área para iniciar, né, como consultora. Então, como é que vai começar já como uma consultoria de sucesso, né? Eu também tinha esse medo no começo, sabe? Mas eu te digo por experiência própria. Você já tem muitos recursos para fazer com que isso seja possível, tá? É importante acreditar nisso, né? Buscar essa autoconfiança. E eu digo mais, o principal deles é a escuta ativa. E escuta ativa nós aprendemos desde a faculdade, né? Da época da faculdade de psicologia, dos estágios obrigatórios. Eles nos treinam para essa escuta ativa. E aí, claro, depois nós vamos aprimorando a escuta ativa e isso é independente da área de atuação que seguimos. Então, nós não precisamos necessariamente estar na área organizacional para ter uma escuta ativa organizacional. Né? Claro, algumas coisas, algumas palavras, essa linguagem corporativa ela é importante, mas o ouvido é treinado para escutar aquilo que está por trás do que estão me dizendo, né? Então esse treinamento ele vai além, né, da área que a gente segue. Porque independente da área que a gente segue, a gente vai treinando essa escuta, porque ela é importante para a nossa profissão, de uma maneira geral. Não é só para uma área ou para outra. O que muda é realmente qual é o foco que nós vamos dar, né, nessa nossa escuta ativa. É entender o assunto que está por trás daquilo ali, né? É entender, enfim, a área que a gente vai começar a escutar ativamente. Né? Agora eu falo para vocês que um ouvido treinado, ele consegue identificar a demanda, né? E principalmente o que está por trás do conteúdo que se escuta. Isso é o primeiro ingrediente essencial para uma consultoria de sucesso. E digo mais, para uma consultoria de sucesso que vai aumentar a sua renda. Então vamos lá, vamos ver se vocês vão ver aqui. Eu vou fazer tipo um pratinho aqui, tá? Vamos pensar que isso aqui é um pratinho e a gente vai colocar alguns ingredientes aqui dentro. Então, vamos lá. O primeiro ingrediente é escuta ativa. Então, esse é o primeiro ingrediente que vai para a consultoria de sucesso, tá? Imaginem que aqui é a consultoria de sucesso. Primeiro ingrediente, escuta ativa. Esse ingrediente já está com você. Você já tem treino disso, né? E vai treinar constantemente isso ao longo da sua carreira, independente da área que você siga. E digo mais, se você ainda não está dentro da área da psicologia, né? Não está atuando na área da psicologia, não se preocupe, porque isso já vem da faculdade. Lembra que a gente falou ali no começo, né? E um outro ingrediente básico para uma consultoria de sucesso que vai aumentar a sua renda é a confiança. Então vamos lá, confiança mais um ingrediente básico. Opa, confiança. Tá, vamos colocar aí nessa nossa mistura para ficar uma mistura bem boa assim, ó. E no ponto para a consultoria de sucesso. Então esse é um outro ingrediente básico essencial para que a gente tenha sucesso na consultoria, né? Mas como se constrói confiança? Gente, confiança se constrói sendo transparente. Sabe, transparente no que, Candice? Quando a gente é um consultor, a gente precisa ter clareza do nosso papel ali para aquela organização, né? Qual que é o meu papel enquanto consultor? Então, quando eu tenho clareza sobre isso, eu sou transparente na minha relação com essa organização, com essa empresa, com esse meu potencial cliente. Então, eu deixo muito claro para ele qual que é o meu papel ali dentro da organização. Eu alinho as expectativas com o cliente, sabe?
eu alinho e aí eu também atendo as expectativas alinhadas. A partir do momento que eu alinhei a expectativa, não adianta alinhar e eu não atender essas expectativas que foram alinhadas, né? Então eu vou construindo essa relação de confiança nesse sentido. Esse é o caminho dessa construção. Então eu atendo essas expectativas também. E como que eu posso atender essas expectativas? Gente, cumprindo os prazos, né? Resolvendo, solucionando a demanda do seu cliente, né? O problema dele ou os problemas, né, que ele te apresentou ali. Então isso tudo vai construindo essa confiança, né? Eu realmente aconteceu alguma coisa, eu levo para ele para a gente ver juntos o que nós podemos fazer aqui, porque podem acontecer algumas coisas ao longo do processo ali de consultoria, do contrato, né, que a gente estipulou de prazo e tal, podem acontecer algumas coisas que não foram previstas lá atrás. Então eu levo para ele novamente, a gente discute, renegocia ou realinha algumas questões que vão precisar ser realinhadas ao longo desse período, mas eu vou fazendo essa construção com ele, né? Então isso vai construindo confiança. E agora, o terceiro ingrediente básico para uma consultoria de sucesso, aquela que tem o poder de aumentar a sua renda, é a sua expertise. A sua expertise. Então vamos lá, expertise é um outro ingrediente básico. Expertise. Falei, botei certinho? Botei, né? Gente, ofereça a consultoria daquilo que você sabe, daquilo que você tem experiência, tá? Quanto mais eu tenho experiência em alguma coisa e eu consigo oferecer a consultoria sobre isso, porque senão ela tende a tomar às vezes um outro caminho, tá? Melhor eu vou conseguir ajudar aquela empresa ali que tem aquela necessidade específica, né? Que, claro, tem a ver com a minha expertise. Percebe a importância da gente ter esses três ingredientes juntos? Então, nós temos aqui escuta ativa, confiança, expertise. Faz sentido isso para você? Não é um casamento perfeito? Né? Eu sei escutar ativamente, então eu consigo entender a demanda desse cliente, né? Eu sei escutar muito claramente, ativamente, estabeleço a confiança nesse processo, vou estabelecendo ao longo desse processo e eu tenho a expertise. Expertise me ajuda aqui, ó, na solução e a escuta ativa na demanda. A confiança é aquele temperinho primordial ali que a gente precisa ter como esse ingrediente também, tá? Faz sentido isso para você? Então, confiança, expertise, escuta ativa. Isso constrói, né? São os ingredientes básicos para uma consultoria de sucesso. Agora imagine que uma psicóloga ela está divulgando o seu trabalho como consultora, tá? E ela foi chamada para atender uma demanda numa empresa relacionada à cultura e clima organizacional. Só que ela não se sente segura, nem se sente preparada para prestar esse serviço, né, especificamente sobre esse tema. Mas ela está trabalhando na clínica e ela quer aumentar a sua renda com consultoria. O objetivo dela é esse e ela aceita o desafio, afirmando que vai prestar o serviço. E aí ela vai na empresa, escuta o cliente, vai na internet, procura material sobre clima e cultura, né? Só que ela não é eficaz na sua atuação porque ela não consegue trazer soluções para a devida demanda. Ela acaba trabalhando com soluções isoladas, sem conexão umas com as outras, sabe? As ações acabam sendo ineficazes para o problema do cliente. E ainda por cima vai criando aquele desconforto no clima organizacional. Ao invés de ela ajudar, acaba ficando mais desconfortável ainda esse clima. O cliente a chama para conversar sobre o que está acontecendo, né? E para realinhar aí os objetivos, as expectativas, porque ele vai percebendo que tem alguma coisa errada, mas a psicóloga ela não tem repertório suficiente para sustentar a sua proposta da ação e nem para mudar de estratégia. Então o cliente acaba encerrando o contrato.
Esse tipo de situação é o jeito errado de trabalhar com consultoria, e para aumentar a sua renda com consultoria, nesse caso, a psicóloga deveria ter construído essa relação de confiança. Então, o que faria inicialmente, né? Ela teria que ser transparente sobre o seu conhecimento, sobre a sua expertise, e nesse caso é muito provável que as portas ainda estariam abertas para ela numa próxima oportunidade em que ela, o seu conhecimento, a sua expertise, ela fosse bem utilizada e aí acabando, tivesse aí sucesso, né, com a sua consultoria. Então tem todo um trabalho antes que a gente precisa pensar quando a gente vai atender um cliente. Porque, gente, às vezes na nossa ânsia de aumentar a renda, na nossa ânsia de querer mudar até de área, de querer atender um cliente corporativo, a gente é chamado, porque a gente divulga lá o nosso trabalho, de repente alguém, uma empresa nos chama e acredita que nós, com o nosso conhecimento, a gente pode ajudá-lo, né, a resolver tal situação. Só que como a pessoa, né, essa psicóloga, ela estava mais voltada à clínica, embora quisesse começar na área organizacional, ela talvez pensasse assim, é a minha primeira oportunidade, eu vou dar um jeito de atender, né? E às vezes a gente até pode arriscar nesse sentido, dependendo do nível de conhecimento que a gente tem prévio sobre aquele determinado assunto. Às vezes a gente não se sente tão preparado assim, mas a gente já teve uma experiência, a gente já estudou, aprofundou um pouco mais, ainda não se sente segura, né? Mas tem uma experiência prévia, tem algo a realmente agregar, né, a complementar e ajudar essa empresa. Só que assim, nesse caso, ela acaba indo muito de olhos fechados, embora vai buscar mais material e tal, vai para a internet, e tem muita coisa aí que pode nos ajudar, só que isso acabou prejudicando ela, né? Por quê? Porque realmente quando o cliente volta ali a falar com ela não tem conhecimento e repertório mesmo para dizer, olha, gente, né, esse aqui, eu tô fazendo isso por causa disso, ou por causa daquilo, né, argumentando ali as ações. E aí acaba por encerrar o contrato de qualquer jeito. Uma coisa importante da gente lembrar é que aumentar a renda com consultoria a qualquer custo, ela pode te custar muito caro, né? Pode te custar muito caro. No caso, assim, pode ter fechado as portas para ela. E eu não digo só pela questão da empresa, porque pode ser que essa empresa nem vai, não recomenda, mas também não é uma detratora do trabalho dela. Pode ser que isso não aconteça e talvez eles até entendam que ela estava começando e tal. Mas ela pode destruir a sua autoconfiança, né? Aquela autoconfiança inicial pode ser abalada nesse momento ali, e aí isso pode dar... enfim, ela pode repensar algumas coisas e pode não seguir mais em frente nessa área de consultoria por uma experiência que não foi boa, né? Então tem tudo isso que a gente precisa considerar nesse momento, tá? Mas é importante, então, não podemos, né? Temos que lembrar que aumentar a renda com consultoria a qualquer custo pode nos custar muito mais caro, né, do que a gente imagina. Agora, estabelecer uma relação de confiança, sendo honesta e ética, né? Pode ser a maior sacada, gente, para esse momento, inclusive para colher frutos no futuro. Bom, eu te convido a imaginar agora uma outra situação. Imagine agora uma psicóloga também da área clínica, né? Psicóloga da área clínica, também está divulgando seu trabalho aí no mercado, né, voltado à consultoria. Ela também quer atender empresas, além de atuar só na clínica. E ela foi chamada para atender uma demanda de saúde mental por uma organização, né, por uma determinada empresa. E é a primeira possibilidade que ela tem de realizar a consultoria, né, de realizar algum tipo de consultoria. O cliente, ele gostaria que ela identificasse o perfil de saúde mental dos seus profissionais, para depois disso propor algumas ações aí adequadas a esse mapeamento que ela vai fazer inicialmente. A psicóloga vai lá, apresenta uma proposta pautada na ética profissional, escuta ativamente a empresa, escuta ativamente, cadê aqui, ó, escuta ativa, tá? Realiza o trabalho e propõe ações que são realizadas com sucesso,
Sabe por quê? Porque é uma outra realidade, né? Essas ações estavam muito aderentes às necessidades do cliente. Talvez o cliente foi mais claro, ela não precisou de tanta, né, informação a mais também, pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser também que ela, né, pesquisou e quis entender um pouco mais qual era o objetivo, enfim. Mas o importante é que ela escutou ativamente essa demanda e aí ela propôs uma solução, porque ela tinha muita expertise e ela também, né, trabalhou essa questão da confiança, porque era algo que ela tinha, né, de conhecimento, fez a proposta pautada na ética, né, uma proposta profissional de acordo com aquilo que ela já tinha de conhecimento também relacionado à saúde mental, porque o psicólogo, mesmo da área clínica, ele vai, mesmo não, né, da área clínica, ele vai entender muito de saúde mental, muda o contexto, a gente está ali no setting com o nosso paciente, com o nosso cliente, né, quando a gente está na clínica. Quando a gente vai para uma organização, é um contexto do mundo do trabalho, ele muda, são outros fatores de risco psicossociais que estão envolvidos ali, a gente olha um pouquinho numa outra perspectiva, né, isso é fato. Mas a saúde mental em si, como as coisas, né, como o adoecimento acontece, o que eu posso fazer para promover saúde mental, porque quando eu falo de saúde mental é diferente de eu falar de adoecimento mental, são coisas bem diferentes, é justamente, né, o oposto disso. Então o psicólogo ele sabe tratar desse tipo de assunto, né, é esse psicólogo que está na área clínica, então ele tem expertise para isso. Né? Ela tinha expertise aqui, ela propôs uma solução importante de acordo com a demanda que o cliente queria, né? Para realmente atender essa necessidade do cliente. Então, aqui nesse caso, a gente pode observar o jeito certo de trabalhar com consultoria, né? E é esse tipo de consultoria, gente, é esse tipo que aumentará a sua renda. A psicóloga usou o ingrediente da escutativa, construiu confiança com a sua proposta dentro da ética profissional e usou a sua expertise. Lembre disso. Confiança, escutativa, confiança e expertise. E aí ela foi atuar com consultoria porque a sua formação é na área de saúde mental, né? É a psicologia. E ela ainda atuava com os atendimentos clínicos, então deu tudo certo. E esses ingredientes a levar a prestar uma consultoria de sucesso, aumentando aí a sua renda de uma forma íntegra. Portanto, você que ainda não pensou em atuar com consultoria para aumentar a renda ou que já pensou, mas ainda não tem clareza, né, de por onde começar, eu te sugiro começar a olhar para esses 3 ingredientes básicos. Escuta ativa, deixa eu até mudar de caneta aqui. Vamos lá, gente. Ó, escuta ativa, confiança e expertise. Olha para esses 3 ingredientes básicos e reflete sobre eles. Como que é a sua escuta ativa hoje? Como que é? Como que você percebe? Como que você se percebe nessa competência? Porque é uma competência muito importante dentro da nossa área. Então, reflete sobre isso. Você sabe estabelecer relações de confiança com seus clientes, com as pessoas de um modo geral? Então, olha aqui, como é que é hoje essa relação de confiança que você estabelece com seus clientes? Quando eu falo pessoas de modo geral também, é realmente de modo geral, com a sua família, né, com seu esposo, seu companheiro, sua companheira, enfim, com seus amigos, sabe? Como que é essa relação de confiança? E para aquecer ainda mais, né, eu peço para que você escreva aqui nos comentários desse vídeo qual é a sua expertise dentro da psicologia. O que você mais sabe fazer dentro da psicologia? Que tipo de conhecimento você mais tem dentro da psicologia? Então comece a pensar sobre isso. Vamos lá, escuta ativa, confiança e expertise. Reflita sobre esses 3 ingredientes básicos para uma consultoria de sucesso. E aí, conta aqui para mim nos comentários qual é a sua expertise dentro da psicologia.
Combinado? Eu te encontro então no próximo vídeo.